Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e a gente vai conversar hoje sobre um tema interessante e que traz uma preocupação para todos nós. Afinal de contas, o uso de fones de ouvido faz parte da rotina de muitas pessoas, principalmente os mais jovens. Seja para ouvir música, assistir vídeos ou até mesmo estudar. Eles estão presentes em praticamente todos os momentos do dia. Mas o que parece inofensivo pode trazer consequências sérias quando usado de forma excessiva ou num volume elevado. A perda auditiva, que antes era mais associada ao envelhecimento, já preocupa especialistas em faixas etárias cada vez mais jovens. E o alerta é claro: hábitos do dia a dia podem prejudicar a audição sem que a pessoa perceba. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a coordenadora de fonoaudiologia da Universidade Católica Dom Bosco, Regiane Bergamo. Bom dia, Regiane. Bom É dia, um prazer te receber aqui. o prazer é meu. Falar disso é bastante interessante e, ao mesmo tempo, preocupante, né? Afinal de contas, a gente vê um número cada vez maior de pessoas que utilizam seus fones de ouvido com bastante frequência, né? Sim, esse é um assunto desafiador, né? Porque hoje nós vemos aí nos adolescentes, nos jovens, até nas crianças, É né? verdade. O acesso à tecnologia cada vez mais cedo e cada vez mais cedo usando os fones de ouvido de forma inadequada, levando aí a danos irreversíveis à sua audição. O que é que causa maior dano à audição? O tempo de uso ou o volume excessivo? Na verdade, um equilíbrio entre os 2, né, os 2 são fatores ali fundamentais para causar uma alteração, no ouvido. Então ali, o volume excessivo, nós temos, muitos, fones de ouvido que chegam aí a 100, 105 ou até 110, 120 decibéis. É muita coisa, hein? Muita coisa. E sabemos que entre 70 e 80 é ali um volume saudável para uma pessoa que fica exposta a aproximadamente 8 horas, nessa presença desse som, desse ruído. Agora, é fato que os mais jovens estão já apresentando alguns problemas de audição pelo uso excessivo de fones? Sim, hoje nós vemos que o fone de ouvido já é uma extensão do nosso corpo, É né. verdade. E a Organização Mundial de Saúde, ela estima que que aproximadamente aí mais de 1 bilhão de jovens no mundo, correm o risco de ter alguma perda de audição e muitas vezes a causa é o uso do fone de ouvido. O que acontece ali no nosso sistema auditivo por conta do volume excessivo, por conta do uso durante tempos exagerados aí do fone de ouvido? Nós temos na nossa orelha interna a cóclea, e ali na cóclea nós temos estruturas microscópicas que são as células ciliadas. E esse ruído excessivo, esse ruído muito alto, ele danifica justamente essas células ciliadas, que não se regeneram mais. Uma vez elas danificadas, a audição não se recupera mais. Isso é complicadíssimo, né? Agora, quais são os sinais de alerta, né? O que é que deve trazer algum tipo de preocupação para as pessoas no que diz respeito à audição? Principalmente quando elas apresentam já, dificuldade para ouvir, as pessoas falando, dificuldades em ambientes ruidosos, dificuldades em ouvir uma televisão com o volume mais baixo e principalmente ali quando começa a aparecer o zumbido. Então o zumbido já é um sinal claro de que alguma coisa está acontecendo mais grave dentro também do nosso Esse ouvido. zumbido pode anteceder a diminuição da audição? Ele já pode ser um sinal de alerta de que a audição pode ter alguma alteração, já pode estar ali, instalada algum grau de perda auditiva. Agora, se eu já tenho o dano estrutural, mesmo que ainda sem perda auditiva, isso torna a perda da audição inevitável? Sim, sim, também, também. Já tem ali desenvolvendo a perda auditiva, ela vai se desenvolvendo de uma forma bem lenta, silenciosa, e muitas vezes os sintomas tendem a aparecer de forma mais tardia. Uhum.
Agora, é possível, de alguma forma, reverter essa perda auditiva? Infelizmente, não, né, nessa perda auditiva induzida por ruído, é uma perda irreversível, porque justamente ela lesa essas células ciliadas da nossa cóclea, e o nosso organismo ele não tem esse poder de regenerar essas células. Então, não há nenhum tipo de conduta que pode trazer algum benefício quando o dano já está instalado, é Não, isso? aí somente dispositivos eletrônicos de amplificação sonora, que são as próteses auditivas, né, quando são indicadas. Que existe algum preconceito ainda, mas que elas evoluíram bastante, né? Sim, hoje a tecnologia dos aparelhos auditivos está, assim, acima de qualquer preconceito, de qualquer estigma hoje, né. Nós temos aí a inteligência artificial nos aparelhos auditivos, então são aparelhos auditivos cada vez menores e com tecnologias mais avançadas. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão dos aparelhos auditivos, né? Agora, quando a gente fala no fone de ouvido, qual é a orientação básica para que esse uso não cause danos irreversíveis à nossa audição? Usar com moderação, O usar que ali é moderação, no moderação, caso? né, usar num volume baixo e por um tempo, curto durante o dia, né. Nós vemos aí que jovens dormem com o fone de É ouvido, verdade, é ouvindo verdade. música e muitas vezes ali eles se descontrolam do volume que esse, equipamento está. Então muitas vezes ali, prestar bastante atenção nesse volume e, cuidados, né, básicos diários de após 1 hora retira o fone, descansa o ouvido, 10, 15 minutos, como por exemplo, quando nós vamos num baile, num show, né, Uhum. ficamos expostos ali àquele ruído intenso, aquele ruído alto. Chegamos em casa e sentimos, né, o ouvido O tampado, zumbido tampado, zumbido, exato. e daí 1, 2 dias aquilo tende a passar, porque nosso ouvido descansou e as nossas células não foram danificadas. O uso contínuo já se a pessoa percebe essa fadiga auditiva, o abafamento desse som no dia a dia, então significa que ele está usando de forma exagerada e já pode estar causando ali lentamente uma lesão nas células do ouvido. Interessante. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. Fiquem com a gente. O uso excessivo de fones de ouvido ao longo do dia pode trazer sérios danos à saúde auditiva de forma precoce, em alguns casos irreversíveis. O hábito tem se tornado cada vez mais comum, principalmente entre os jovens que passam horas conectados. Geralmente eu já passo o dia inteiro de fone de ouvido. Não uso no volume adequado. Eu uso bem alto, assim. Eu não consigo fazer nada sem música hoje em dia. Então, fone de ouvido pra mim é como uma segunda pele já. Eu acredito que a nossa geração acostumou a receber muito estímulo ao mesmo tempo, né? E aí, por consequência, a gente acostumou a usar muito fone pra ser mais um estímulo. Às vezes a gente tem que ouvir uma música, ouvir alguma coisa, deixar uma série passando pra conseguir fazer as coisas, porque às vezes a pessoa não sai ali. E às vezes tem gente que usa só o fone, só no ouvido parado mesmo, porque se tornou um estímulo, né? Para preservar a saúde auditiva, alguns cuidados são essenciais no uso diário dos fones de ouvido. Usou ali aproximadamente 1 hora, retira descanso de 10 a 15 minutos para esse ouvido se recuperar. O recomendado é até 80 decibéis, um som confortável. Acima de 85 ele já é prejudicial à nossa audição. Nós temos os fones tipo concha, que são os ideais, que eles conseguem mascarar os barulhos ambientais e com isso a pessoa não aumenta tanto o volume, e temos os intra-auriculares, que são os mais prejudiciais. Quem já exagerou no uso de fones deve ficar atento aos sinais do corpo. A recomendação é procurar um especialista. O diagnóstico precoce pode evitar danos mais graves. Qualquer percepção de que ele esteja com dificuldade em ouvir as pessoas falando, ouvir uma televisão num volume mais baixo, procurar um especialista para fazer uma avaliação. Passando pelo médico otorrinolaringologista, ele vai indicar o fonoaudiólogo para realizar uma audiometria. E através da audiometria vai se mensurar qual o grau, o nível auditivo que esse indivíduo apresenta. A Organização Mundial de Saúde estima que mais de 1 bilhão de jovens correm o risco de ter algum problema auditivo, e em parte disso é o uso excessivo do fone de ouvido.
Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. CERDIL, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O CERDIL é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. CERDIL, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, conversando hoje com a Regiane Bergamo, ela que é coordenadora de fonoaudiologia da UCDB, e a gente conversa sobre os riscos do uso excessivo de fones de ouvido. Regiane, além dessas questões da audição, é preciso ter cuidados de higiene em relação ao uso desses aparelhos, não é? Sim, também, porque principalmente os fones intra-auriculares, né, que eles estão muito próximos ali do ouvido, da membrana timpânica, e o uso excessivo, o hábito de higiene, da limpeza desse fone constante, porque pode ali ter bactérias que podem causar alterações, infecções no ouvido também. Isso também pode levar a problemas auditivos futuros e né, se não realiza o tratamento adequado. O tipo de fone, ele tem impacto diferente em relação à questão da audição ou independe? O fone concha, ele ali vamos dizer que ele é o menos prejudicial, porque ele acaba envolvendo toda a orelha e acaba mascarando mais os barulhos, os ruídos ambientais. E com isso, a pessoa tende a não aumentar tanto o volume. Quer dizer, né? então, que usar o fone de ouvido num ambiente com barulho excessivo pode ser mais prejudicial ainda. Pode ser mais prejudicial, principalmente se ele não tem um fone de ouvido que ele pode ali ativar o cancelamento de ruído, né? Que também é muito importante. Então, se ele não tem esse dispositivo, ele vai aumentando cada vez mais esse volume desse fone de ouvido, podendo lesar as células do ouvido. Então, esse que tem almofada, ele é interessante sob vários aspectos. Isso, né? E ele é até mais confortável mais também. confortável também, né? Os intra-auriculares, eles provavelmente já não vedam tanto a orelha e eles já conduzem o som mais próximo à membrana timpânica. Próximo, né? Então, isso também já pode lesar de uma forma ali mais gradual. Entendi. Agora, o uso contínuo, independente do volume, mesmo que com volume baixo, ele pode também, como você disse, levar a danos estruturais. Isso, se a pessoa não toma ali os cuidados diários, como eu falei anteriormente, interromper, né?
a cada 1 hora, parar uns 10, 15 minutos, né, tirar do ouvido, deixar o seu ouvido descansar. Então, o uso contínuo também pode levar a essa alteração. Existe um tempo máximo de uso preconizado que seja mais saudável? Olha, assim, não podemos dizer que um tempo específico, mas a pessoa ali, no seu dia a dia, ela vê qual é a sua necessidade daquele fone de ouvido e poder fazer essas pausas, poder fazer esse uso, né, adequado dentro da sua... É claro, a gente percebe que, como você falou anteriormente, o fone de ouvido hoje ele já é um auxiliar, a gente está no transporte, a gente está ali com o som, ou mesmo na aula, né? Então, ele priorizar esse uso, né, quando ele percebe que seja necessário, e não durante o dia todo, e até às vezes dormir com esse dispositivo. Agora, quando a gente fala sobre o uso do fone de ouvido, a gente também tem algumas preocupações em relação ao uso desses fones no trânsito, Sim. com bicicletas, enfim, e que podem expor as pessoas a riscos também de acidentes, né? Sim, porque aí tá envolvendo diretamente a sua segurança, né? Porque você não ouve sinais de alerta, né? Quantas vezes no carro nós estamos no trânsito, uma ambulância que precisa Verdade. passar com uma velocidade maior. Se você está ali com esse dispositivo, você, né? Provavelmente um cancelamento de ruído, você não escuta, pode causar um acidente, né? Envolve também toda essa parte de segurança. Sem dúvida alguma, é uma preocupação, né? Sim. O uso de fones, você disse mesmo, tem acontecido em jovens, adolescentes, né? Os pais devem orientar ou devem acompanhar essa questão com seus filhos? Sim, a observação é fundamental. Muitas vezes ali a queixa de que não está ouvindo o som de forma adequada, ou mesmo aumenta o som da TV, ou mesmo até os problemas escolares, né? Ali os problemas de aprendizagem, porque a perda auditiva já está instalada e ele não consegue ouvir no seu dia a dia todo ali o conteúdo de aprendizagem da sua escola, levando também à irritabilidade, porque se não ouve, muitas vezes acaba ficando irritado. Então, esses sinais, os pais ficarem atentos a esses sinais de alerta no dia a dia. E se perceber alguma alteração, principalmente se o filho, ali a criança, o adolescente, o jovem, refere que está apresentando um zumbido, procurar, né, o mais rápido possível um especialista para fazer uma avaliação. Quanto tempo entre o início do uso de fones, né, de forma inadequada, nós temos até a instalação do início da perda auditiva, e depois quanto tempo até uma perda auditiva mais significativa? Olha, a perda auditiva geralmente é induzida por ruído, ela é uma perda muito lenta. E é muito difícil ali ir percebendo no dia a dia, porque quanto mais ali a dificuldade, vai aumentando esse volume e vai suprindo essa necessidade, né? Então, quando a pessoa percebe essa dificuldade, provavelmente a perda auditiva já está instalada, já tem um grau de perda auditiva instalado, e aí ela já vai perceber mais dificuldades no seu dia a dia. Sem contar que o nosso organismo também envelhece. E o envelhecimento, o nosso ouvido também envelhece. E com o tempo também a nossa audição vai diminuindo com a presbiacusia. Então você percebe ali, desde jovem, o mau uso do fone de ouvido, já levando a uma perda auditiva que lá futuramente vai se agravar com a perda auditiva pelo envelhecimento. Isso é muito interessante. A gente vai fazer um intervalo e volta um pouco para falar sobre tratamento, né? Quais são as condutas possíveis diante da perda auditiva. Certo. Já voltamos, fiquem com a gente. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassenes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados.
A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. A Ultramedical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje a Regiane Bergamo, que é fonoaudióloga e coordena a fonoaudiologia da UCDB. Regiane, quando a gente fala em perda auditiva, o que existe disponível para tratamento? No caso aqui dos fones de ouvido especificamente, eu diria que seria a prevenção. Esse é o melhor caminho, Esse é o melhor evitar caminho, que o dano evitar aconteça. que o dano aconteça, né? Mas quando o dano já está instalado, nós temos aí os dispositivos eletrônicos de amplificação sonora, que são as próteses auditivas, que hoje, como já falamos, a tecnologia está muito avançada e estão aí no mercado. Temos serviços públicos que fornecem essa prótese auditiva de forma gratuita pelo SUS também. Então, esse seria o tratamento, uma vez que a perda auditiva já esteja instalada. Alguns pacientes, um tempo atrás, reclamavam sobre a adaptação a esses aparelhos auditivos. Como está isso? A evolução permitiu que essa adaptação fosse mais fácil para os pacientes? Sim, hoje a tecnologia avançada, ela nos dá aí várias alternativas, né? As regulagens finas do aparelho, são aparelhos que apresentam conectividade, então se conectam com o aparelho de televisão, se conectam com o celular. Então ali o paciente hoje ele já tem muitas formas de se adaptar melhor a esse aparelho auditivo pelo próprio ali tratamento e regulagem desse aparelho auditivo. Eles estão cada vez menores. Cada vez menores, cada vez menores. E isso diminuiu aquele preconceito que existia ou não? Sim, nós tínhamos muito preconceito, né, quanto à parte estética. Sempre ali o paciente querendo, eu quero aquele pequenininho que vai dentro do ouvido. Mas hoje nós temos aparelhos mini retroauriculares que aparecem muito menos até que os intra-auriculares, né? Você conversando com a pessoa, você nem percebe que ela está de aparelho auditivo. Claro que para você fazer o tratamento, você precisa fazer o diagnóstico, né, da perda auditiva, até para você dimensionar que essa pessoa precisa de suporte. Esse diagnóstico, como ele deve ser feito? Quais as fases para que ele aconteça? A pessoa percebendo essa dificuldade em ouvir, ela procura o otorrinolaringologista, que vai fazer ali todas as avaliações, verificar o que está acontecendo, e ele vendo essa necessidade, ele já encaminha para o fonoaudiólogo realizar a audiometria e outros exames complementares para se mensurar o grau dessa perda,
para que possa dar aí continuidade e uma possível adaptação de um aparelho auditivo. Diante da audiometria, né, diante desse grau de perda auditiva, quando é que se indica o uso do aparelho? Sim, dependendo ali, nós fazemos a avaliação e na audiometria nós temos diferentes graus, né? Nós temos a perda auditiva leve, moderada, moderadamente severa, severa e profunda. E de acordo com cada grau de perda, nós fazemos ali a seleção e a indicação do aparelho auditivo adequado. A partir de que intensidade de perda auditiva passa-se a indicar o aparelho? A partir de uma perda auditiva leve. Já da leve? Já da leve. É? Já da leve. Nós temos aparelhos que já são ali indicados para perdas auditivas leves, porque muitas vezes as perdas auditivas leves, elas levam ali muitas vezes a perdas nas frequências mais altas, que são sons mais fininhos, que já dificultam o entendimento de fala, e o aparelho auditivo, ele vai ajudar justamente nesse entendimento de fala, muitas vezes da perda auditiva leve. Interessante, eu imaginava que fosse numa fase mais avançada. Não, ali apresentando uma perda auditiva leve, nós já podemos adaptar o aparelho auditivo. O uso do aparelho, ele retarda a evolução da doença ou não há nenhuma correlação? Não, ele não retarda a evolução da doença, mas ele proporciona à pessoa qualidade de vida, porque muitas vezes a perda auditiva, hoje nós já temos vários estudos que ela leva a uma demência precoce, verdade, né, ao é Alzheimer. Então, tudo isso a prótese auditiva ela pode evitar, ela pode ajudar no dia a dia, porque a pessoa ela acaba se isolando, ela acaba deixando de conviver com as outras pessoas porque ela não ouve bem. Se eu não escuto, por que eu vou conversar? Se eu não escuto, por que eu vou nessa festa? Por que eu vou encontrar os meus familiares? Né? Então, ela acaba se isolando. Então, a prótese auditiva ela não retarda, mas ela melhora muito a qualidade de vida dessa pessoa. O que é que caracteriza a perda auditiva profunda? A profunda, ela já é um grau onde o indivíduo ele já não tem condições de ouvir a fala, de ouvir ele não tem entendimento da fala. Ele ouve muitas vezes um sinal de alerta, um trovão, né, os sinais mais fortes em relação aos sons. Outra pergunta. Em relação ao uso dos aparelhos, o início do uso, já numa fase da perda auditiva leve, facilita o resultado a ser alcançado? Sim, facilita. Mas a gente percebe que as pessoas demoram muito ainda a procurar um atendimento, né? Muitas vezes a queixa não é, eu não escuto. A queixa é, eu ouço, mas não entendo. Entendo. Então, essa é a principal queixa, né? Mas provavelmente essa perda auditiva já está instalada há muito tempo e essa pessoa veio ali através de mecanismos mascarando essa perda auditiva no dia a dia, compensando essa dificuldade e levando tardiamente a essa adaptação. Bom, o importante é cuidar. Cuidar. Né? Não usar excessivamente, nem em tempo, nem em volume, os fones de ouvido. E, claro, garantir uma boa saúde auditiva. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Saúde Algo Mais. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Prazer é meu. Obrigada. Quero agradecer vocês também, que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Desejar um grande dia a todos. Tá bom? Até o próximo Saúde Algo Mais.